Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para agradecer por todas as bênçãos recebidas de Tuas santas mãos, para suplicar pela Tua igreja, ó Deus, para apresentar os nossos irmãos, os nossos amigos. Ó Senhor, manifesta a Tua graça, a Tua glória, em cada vida, em cada coração. Nos dá graça, Senhor, para te servir. Nos dá, meu Senhor, capacidade espiritual para te seguir. Nos dá, meu Senhor, a graça para publicar os teus atos poderosos. Deus bendito e fiel, guarda a tua igreja, crianças, jovens, adultos, idosos. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, cada vida. Os teus ministros da graça, os que estão enfermos da saúde, os que estão necessitados, supre as necessidades, os que estão em aflição, meu Senhor, socorre. Tu és o socorro bem presente na hora da aflição. Pai maravilhoso, guarda o teu povo na cidade, no interior, manifesta a tua glória na vida da igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Nosso desejo é comunicar a palavra e temos feito isto de uma forma permanente. 56 anos de fé, 54 anos de atividade ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra santa, e depois podemos dizer que melhoramos o nosso serviço com a escola teológica, com a programação radiofônica, hoje alguma coisa nas redes sociais, sempre com o mesmo objetivo, ajudar quem está começando. E os exemplos que nós temos vêm das Escrituras. Nosso texto hoje, Romanos, capítulo 16, versículos 16 a 20. O nosso tema, o profundo amor fraternal. Profundo amor fraternal. Quando nós temos, de fato, o amor de Deus em nossas vidas, em nossos corações, nós trabalhamos melhor, nós servimos melhor, nós nos colocamos na presença de Deus para suplicar pelo outro. Nós queremos ver o bem de todos e a obra de Deus em ascensão. Então, meus queridos, vamos à leitura. Romanos 16, 16 a 20. Saúdem uns aos outros. Deixa eu mudar a versão. Eu, às vezes, erro na versão. Existem algumas Bíblias que nós temos preferência. Eu, um homem de idade, acostumado com a Bíblia corrigida, aí aparecem as Bíblias novas, mutiladas pelo pasteleiro. Pasteleiro joga muita massa fora, mas na Bíblia eu não quero jogar nada. Então mudei a versão para revista e corrigida, no caso, a Bíblia corrigida fiel. Romanos 16 e 16. Nós vamos ler e a palavra é muito agradável para você também. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes,
desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Louvado seja Deus. Bendito Senhor, Pai Santo que estás nos céus, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, suplicamos, ó Deus, pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes, os que estão conosco, Senhor, neste horário, e os que terão contato com as nossas publicações. Pai querido, guarda a Tua igreja na cidade, no campo, guarda os Teus filhos. Senhor, manifesta o Teu poder operando na vida das crianças, da juventude, das famílias, dos idosos, de cada servo Teu. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo foi escolhido por Jesus Cristo para ser o apóstolo dos gentios. A igreja judaica entendeu isso perfeitamente. Houve perfeita harmonia entre os apóstolos. O trabalho do apóstolo Paulo se agigantou fora dos contornos de Jerusalém, da Judéia, da Galileia, e ele se torna conhecido como o apóstolo das nações, o apóstolo dos gentios. E como ele cresceu muito na proclamação do Evangelho, na assistência aos irmãos, na instrução permanente, ele observa a igreja e incentiva a igreja para viver um profundo amor fraternal. Então, nesta leitura que fizemos, uma orientação apostólica: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Algumas versões diz com o santo ósculo, outras dizem com o ósculo. E ele afirma neste mesmo versículo 16: as igrejas de Cristo vos saúdam. Olha, as igrejas de Cristo. Isto nos dá a entender, nos ajuda a entender que não existia na igreja primitiva uma dominação apostólica, um apóstolo se sobrepor aos outros, um servo de Deus ter a primazia forçosa entre os outros, muito embora reconheçamos que havia um grupo muito fechado, muito profundo no seu amor e no seu serviço. Jesus Cristo não completou 4 anos de ministério e na maioria das experiências mais profundas e mais especiais de nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava acompanhado dos seus discípulos, principalmente Pedro, Tiago e João.
não significava não, Jesus não deu nenhuma importância a mais para nenhum dos três. E alguém já poderia chiar de longe pelo fato de Pedro ser um destaque. Mas o destaque de Pedro era pessoal. Ele é que se aproximou mais, ele é que se expressou mais, ele foi aquele que ou entendeu mais profundamente que os outros, ou desejou isto de tal forma que ele interagia muito mais. Então, este versículo, o primeiro versículo da nossa leitura, Romanos 16, diz: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. E o ósculo santo, no conceito dele, apóstolo Paulo, como um judeu muito bem instruído, o ósculo santo era uma saudação amorosa entre os irmãos da mesma fé, da mesma ordem, com a mesma experiência com Deus. E ele diz ainda neste versículo, complementando a instrução para a móvel igreja, para a nova organização que ora se apresentava ao mundo como o corpo de Cristo, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: as igrejas de Cristo vos saúdam. As igrejas. Portanto, não existe um fundamento para uma igreja X, para uma igreja profundamente diferenciada das outras, mandando. As igrejas de Cristo vos saúdam. Quando nós lemos o Apocalipse, nós encontramos cartas enviadas por Jesus glorificado às 7 igrejas da Ásia. Portanto, a igreja não tinha um clero, a igreja não tinha um ministério fechado, dominador, a igreja não tinha uma convenção mandando nas pessoas. A igreja tinha o Espírito da graça, a igreja tinha a doutrina santa, a igreja tinha a inspiração do Espírito Santo, e por isto é que a comunhão era profunda ao ponto de se saudarem com o beijo, com o ósculo santo. No versículo 17, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem separação, dissensão, os que promovem escândalos contra a doutrina que aprendeste, e desviai-vos deles. Bom, para mentes menores do que a minha, aqui tem uma contradição. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, as igrejas de Cristo vos saúdam, e no versículo 17, se separem. Não ande com eles, desviai-vos deles. Mas aqui é para os que promoviam escândalos, os que promoviam dissensão, os que tinham algum compromisso que não glorificasse a Deus. No versículo 18, ele diz: porque os tais, os que têm, os que fazem divisão no corpo, os que promovem dissensão, os que fazem escândalos, os que criam escândalos, os que semeiam contenda, inimizade, eles não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não estão na igreja por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão na igreja por interesse. Eles servem ao seu ventre.
eles estão ali para se fazer, eles estão ali para se dar bem, eles estão ali para tirar proveito e não para ser proveitosos. É a palavra de Deus. Isto é sã doutrina. Isto é coisa gloriosa. Estão perdendo isto. Nos dias de hoje, a maioria já não sabe nem o que é. Mas nós continuamos tendo em nossas mãos esta palavra santa com este conselho espiritual de profundo significado. Ele diz no versículo 18 que os que promovem dissensões, os que fazem divisões, os que causam escândalos, eles não servem ao Senhor por amor. Eles servem por interesse, fazem do seu ventre o seu objetivo, fazem da sua necessidade a coisa mais importante e, para se fazerem de fato, eles usam de lisonjas, palavras lisonjeiras. Eles enganam os incautos, enganam as pessoas sem formação ou o inocente útil. Existem muitos exploradores da fé alheia. No versículo 19, ele diz: quanto à vossa obediência, referindo-se à igreja dos irmãos de Roma, não tem nada a ver com a religião que se tornou religião do império. A igreja imperial, ela está tão longe de Jesus Cristo, já estava tão longe de Jesus Cristo, que adotou os bustos dos políticos para fazerem a mesma coisa com os seus bispos, com os seus arcebispos, com os seus grandes. Ela se elevou em relação às outras, passou a dominar e tornou-se uma monstruosidade. Ele diz: quanto à vossa obediência, a obediência é conhecida de todos. Em todos os lugares do império, aquela igreja era conhecida como um destaque. Estava na capital do império, estava na cidade eterna. Uma igreja que era formada por pessoas de todos os níveis. Ali haviam militares, ali haviam comerciantes, ali haviam servos, ali haviam pessoas de todos os níveis. Alguns servindo abertamente e outros servindo reservadamente ou secretamente, por causa das consequências. Ali haviam servas, mulheres que eram escravas, de fato, servas, vivendo na servidão das classes romanas, dos patrícios. E junto com aquelas servas estavam mulheres importantes, mulheres de tribunos, mulheres de centuriões, mulheres de senadores, mulheres importantes. Os maridos, em muitos casos, impedidos de publicar a sua compreensão em relação à obra de Jesus Cristo, à palavra de Jesus Cristo, mas mesmo assim, eles ficavam impressionados com o testemunho dos discípulos, pessoas que largavam mão de tudo, se sujeitavam ao espólio de tudo que tinha para preservar a comunhão com Deus. Ele denuncia neste versículo 19
que eles, ou melhor, no versículo 18, denuncia os interesseiros, e no versículo 19, ele mostra os verdadeiros discípulos. A vossa obediência é conhecida de todos, e o resultado é que eu me sinto muito feliz. Comprazo-me, eu tenho prazer nisto. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que vocês continuem assim, sábios, servindo a Deus, fazendo o bem, promovendo o bem, mesmo com as dificuldades de servos. Eu desejo, me compraz saber que vocês têm defendido, têm experimentado, têm vivido o profundo amor fraternal. E neste versículo 20, uma palavra escatológica para fortalecer, consubstanciar a esperança da igreja. Ele diz: e o Deus de paz, este Deus que encheu o coração de vocês de paz, de comunhão, de graça, o Deus de paz esmagará em breve a Satanás. Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés pelo poder de Deus. Vocês que escolheram servir a Deus, vocês que renunciaram ao mal, vocês que não compactuam com os que causam dissensões, escândalos e promovem o mal contra a sã doutrina. Vocês que receberam a palavra do Senhor e não a palavra da lisonja, não a palavra do engano. Vocês que têm os corações cheios da graça do Senhor. Vocês me fazem sentir muita alegria. Vocês estão vivendo o propósito divino. Vocês estão experimentando a mais profunda comunhão com Deus e o próximo, com o próximo e com o Senhor. Então, meus amados, este último versículo, ele traz essa mensagem escatológica, o que vem depois. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo, sob os vossos pés. Então, sigam firmes, continuem firmes, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Meus queridos irmãos, não existe ninguém que busque se conhecer como discípulo, se espelhando na palavra, na doutrina apostólica. Não existe ninguém que tenha a iniciativa de se medir pela palavra que não seja tão feliz quanto eu. Deus abençoe os meus irmãos, enchendo de graça os vossos corações, trazendo à mente de cada um de vós aqui nossas provações, aflições, necessidades, injustiças sofridas, é tudo muito passageiro. Em breve estaremos numa posição de eternidade e de profunda comunhão com Deus para todos os séculos, por todos os séculos. Que o Senhor guarde as vossas vidas. Vamos fazer a intercessão pelo memorial da oração. Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela Tua bondade. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela comunhão, obrigado pelo Teu profundo amor, obrigado, Senhor,
pelo novo nascimento. Obrigado, Senhor, pela nossa vida em Cristo. Obrigado, Senhor, pelo nosso sentimento de unidade, união e proximidade do Teu Reino Santo. Pai querido, guarda os meus irmãos, crianças, jovens, adultos, idosos, ministros, na cidade, no interior, guarda a tua igreja, estenda sobre os teus santos as tuas santas mãos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.